Opa, pera aí, não esquece de fazer algumas coisinhas antes de começar o vídeo, tá? Pega seu fone, fica numa posição confortável e aproveita. E depois, se não for te incomodar muito, se você puder deixar um like, um comentário e verificar sua inscrição aqui no canal, vai ajudar bastante. Bom, mas é isso. Eu espero que você tenha um ótimo vídeo. E I love you guys. Shhh. Se calma. Eu só vim te fazer uma visita. Eu não vou te machucar. Hã? Ei, eu já disse. Eu não sou igual a ele. Eu não vou te machucar. Eu prometo. Bom, muito pelo contrário. Eu tô aqui pra te contar uma história. Uma história que não é bem uma história, por assim dizer. Dá mais pra algo que aconteceu há alguns anos, mas que, a princípio, não passa de um pequeno mito ou uma lenda, como preferir. Bom, vamos onde tudo começou. Era de madrugada. O dia e o mês eram os mesmos que de hoje, mas, é claro, o ano era diferente. Em 1999, uma jovem garota, de apenas 18 anos, estava prestes a dar à luz. E olha que incrível. Embora sua família não tenha um histórico de gêmeos, inexplicavelmente, ela daria à luz a gêmeos. E o que era para ser uma comemoração, o início de uma vida, ou melhor dizendo, duas, acabou sendo algo diferente. Foi um parto muito difícil. Por ser tão jovem, ela não tinha apoio de seus pais. E o pai dessa criança tinha acabado de sofrer um acidente. E ele estava em estado grave no mesmo hospital que ela estava. Tava difícil para aquela família. E infelizmente, durante o parto, observou-se que um dos gêmeos acabou... Não posso te explicar. Se alimentando do seu próprio irmão. Foi exatamente isso que você escutou. Você deve estar se perguntando como isso é possível. Bom, acredite, você não foi a única que se perguntou isso. Todos da sala de cirurgia do hospital estavam paralisados. Era algo que ninguém nunca tinha visto antes. E durante o parto, eles tiraram o bebê vivo dali de dentro. Tiraram também o seu irmão, que não se encontrava mais com vida, pois seu coração havia virado alimento para o seu irmão. Eles analisaram o bebê e não notaram nenhuma doença. Nada. Nem falta de vitamina. Nada. Nenhum sequer defeito. Mas é claro, tinha algo de errado naquele bebê. Ou melhor, duas coisas que estavam fora do normal. A pupila dos seus olhos. Ela estava tão grande que ocupava o globo ocular inteiro, fazendo assim a criança ter os olhos inteiros pretos.
E além disso, o pequeno e delicado bebê não estava chorando. Pelo contrário, foi a primeira criança registrada que nasceu rindo. Sabe aquela risada bem infantil e uma gargalhada? Era exatamente assim. Mas, infelizmente, o hospital era público e de uma zona rural. Não tinha muito o que fazer ou analisar para entender a situação. Então, por decisão unânime, eles preferiram não passar adiante e simplesmente ignorar o caso. Até porque a pupila dessa criança já estava voltando ao normal e... Enfim. Após isso, aparentemente tudo estava se normalizando. Os avós dessa criança estavam menos severos em relação à sua filha. E a própria mãe da criança aparentava muito melhor do que antes. Os únicos problemas eram que o pai dessa criança ainda se encontrava no hospital, mesmo após 4 anos de todo ocorrido. E a outra era que essa criança, esse pequeno garotinho, ele estava indo para o seu primeiro dia na escola. E você pode até não ver isso como um problema, mas ele era um pouco diferente da maioria das crianças normais. O seu comportamento sempre tinha 2 fases. Ou ele estava agressivo, enfurecido, gritando e correndo para todos os lados como se fosse um animal. E outra hora ele estava calmo. Ele estava tranquilo. Aparentemente ele estava em paz. Porém, com aquela constante sensação de medo. Essa mudança era visível até fisicamente. Quando ele ficava agressivo, os seus olhos ficavam agitados. Tão agitados que a sua pupila dilatava tanto que eles ficavam pretos por completo. Igual ele aparentou isso no seu nascimento. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Era a madrugada do seu aniversário. Seu primeiro dia de aula seria logo de manhã. E assim como toda noite, era pra ele estar daquele modo, sabe? Agressivo, fora de si. Enfim. Mas tinha algo de errado. Ou melhor, algo estava indo bem, eu acho. Ele parecia calmo, aliviado, sem esse medo constante que ele aparentava ter. E pela primeira vez, desde seu nascimento, ele gargalhou. Por mais que ele tivesse crescido um pouco, a sua gargalhada continuava a mesma de quando ele era bebê. Bom, logo quando o sol nasceu, a sua mãe recebeu uma notícia do hospital. Que o pai de seu filho não estava mais lá. Havia simplesmente sumido misteriosamente. E dando um salto temporal, apenas 10 anos depois, o corpo foi encontrado. Pois é. Esse corpo estava em uma construção antiga, a poucos quilômetros do hospital. E o mais estranho era que, junto ao corpo de seu pai, estavam seu avô, sua avó e mais 8 pessoas que haviam desaparecido misteriosamente, com um pequeno detalhe em comum.
você em seu coração. E todas elas sempre desapareciam no dia do aniversário desse garoto, que agora já tinha seus 14 anos. Bom, mais e mais pessoas foram desaparecendo misteriosamente no dia de seu aniversário. Todas exatamente com o mesmo padrão. Em uma construção antiga da cidade. E sem o coração. E o incrível de tudo isso é que, desde que ele perdeu seu pai, aparentemente ele nunca mais teve essa sensação de medo, de desconforto e, a princípio, nem mesmo aquela raiva e agressividade de antes que ele demonstrava ter nos seus 4 anos. Outra coisa também é bem notável. A pupila de seus olhos nunca mais tinha ficado daquele jeito. Daquele jeito escuro e assustador. Bom, mas como já era esperado, os desaparecimentos continuaram. E alguns meses depois dele completar 18 anos, ele recebeu a notícia que a sua mãe havia desaparecido. E pelo que relatos dizem, era que ela tinha viajado no dia do aniversário do seu filho. E que na noite anterior de seu aniversário, ele havia proposto de viajar com ela. Mas ela não deixou. Ela negou e negou incessantemente. E... bom, ela supostamente havia viajado sozinha. Mas... como ela viajou à noite, ela chegou de viagem na madrugada do aniversário do seu filho. Só que o endereço do hotel que era pra ela ficar parecia alterado. Aquilo não se assemelhava nem um pouco com um hotel 5 estrelas. Aquilo tava mais pra um prédio abandonado. E quando ela se deu conta do que estava acontecendo, ela pegou o celular e começou a gravar um áudio. Nesse áudio, dava pra escutar vagamente o que ela dizia. E tudo que deu pra entender foram essas palavras: me perdoe, meu filho. Você tá sofrendo, não é? E logo após isso, dá pra escutar uma risada. Mas não era uma risada qualquer. Era uma risada de um bebê. Era uma gargalhada que se estendia por aquele prédio abandonado em meia madrugada do aniversário de seu filho, que naquele momento completava 18 anos. Bom, e depois disso, esse garoto arranjou uma namorada. E ele tá com ela até os dias de hoje. E que mesmo com esses acontecimentos estranhos, o amor dela sempre foi muito cego. Ela nunca percebeu nada de errado. E eu acho que ele não queria fazer nenhum mal pra essa garota. Mas ele não tinha muita escolha. Bom, existem diversos rumores que podem contar diferentes finais e conclusões em relação a essa história. Mas o que eu acho mais fascinante, o que eu acho mais incrível e lindo sobre essa história toda, é pensar que lá no início, no nascimento dessa criança, ou melhor, dessas crianças, o que ocorreu foi que os irmãos se fundiram.
sei que parece loucura, mas. Quando um come o coração do outro, eles se fundem. E tudo começa aí. O bebê que supostamente havia acabado com a vida do seu irmão acabou tendo que dividir o seu corpo com ele. E o que eu quero dizer é que esses bebês, eles começaram a trabalhar juntos desde os 4 anos. Até porque antes disso eles brigavam muito para saber quem controlaria o corpo. E para que eles não se desentendessem mais, eles fizeram um pacto entre si, que era o bebê que havia perdido a vida lá no seu nascimento poderia controlar o corpo toda hora, como uma forma de punição em relação ao seu irmão. E o seu irmão, bom, ele também necessitava dos seus direitos. Então o trato era que toda noite, ou melhor dizendo, toda madrugada, no dia do aniversário deles, esse irmão assumia total controle do corpo. E para se autossatisfazer, ele comia o coração de uma pessoa. Uma pessoa que tenha laços com esse seu outro irmão e... Enfim. Mas essa pessoa, ela precisa necessariamente estar com medo. Senão, ele ficava irritado. E ele comia mais de um coração por noite, até se satisfazer por completo. E quando ele percebe que a pessoa finalmente está comendo o suficiente, adivinha? Não sabe? Bom, ele começa a rir, gargalhar, igual ele fez no seu nascimento. E finalmente... Opa. Pelo visto você tá com medo. Ei. Shhh. Calma. Eu fiz isso porque eu gosto de você. Acredite, meu amor. Você não gostaria de ver ele irritado. Ei, vai com calma. Eu ainda não terminei de conversar com ela. Tá muito apressadinha, meu irmão. Bom, este é o final da história. Eu espero que tenha gostado. Eu espero que você me entenda.